Queridos, a paz do Senhor. Avançando pela fé, Localize Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Quero externar minha gratidão a Deus de estar aqui com vocês essa noite para louvá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo, adorar Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E vim aqui contribuir com vocês com uma palavra de Deus. Que Deus abençoe pastor Joel, toda essa igreja, os irmãos, Christian, em nome de Jesus. Essa semana também eu me recordei agora aqui, fazem 20 anos que eu aceitei a Jesus. Glória, né? Semana que vem, ou daqui a 15 dias, fará 19 anos que eu comecei a pregar a palavra do Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, queridos? Quantos localizaram, digo amém. Amém. Diz assim a Bíblia: ao anjo da igreja Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para pôr à prova, e passar por um período de tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E você diz amém. Amém. Fiquem à vontade, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o livro do Apocalipse, ele nos traz uma revelação muito extraordinária. Por mais que haja divergência na sua interpretação, a gente vê Cristo revelando-se à sua noiva, à sua igreja. É fato que todo o livro, ele está em um modelo de carta, e deveria passar por todas essas igrejas, todas as mensagens, deveria ser lido diante de todos. É por isso que no capítulo 1, versículo 3, João disse: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, e aquele que guarda a palavra desta profecia. Quando o escritor sagrado começa dizendo bem-aventurado aquele que lê, o sentido da palavra original aqui é que o líder maior da igreja deveria se colocar sobre seus pés e ler toda esta mensagem, sem omitir qualquer palavra dita para a noiva do Senhor. Vocês sabem que aquele que recebeu esta mensagem foi João. Ele recebeu a mensagem num dos piores momentos da sua vida, em que ele era idoso, estava preso na ilha de Patmos, e ali o Senhor revelou-se a ele. Pediu que este enviasse cartas para as 7 igrejas da Ásia. Não são igrejas espirituais, são igrejas físicas, que tinham um endereço, que tinham uma liderança, tinha membros, que precisavam ser exortados, que precisavam ser edificados, que precisavam ser levados ao arrependimento. Então essa mensagem ela é muito importante. Mas nós vamos nos prender nessa noite, em alguns minutos, na carta principal à igreja de Esmirna. Vocês sabem que o nome Esmirna deriva-se de mirra. E esta derivação da palavra ou do nome da cidade de Esmirna tem tudo a ver com o contexto em que a igreja estava vivendo. Vocês sabem, os irmãos, que a cidade de Esmirna era uma cidade muito grande.
Era uma cidade que desenvolvia o comércio da região da Ásia e que disputava com a principal cidade desta região, que era Éfeso. Então era uma cidade de muitas oportunidades. Entretanto, ali havia um povo, ali havia uma igreja. Essa igreja servia ao Senhor. Essa igreja servia a Deus com fidelidade. Mas Jesus precisa falar com a igreja e ele se identifica, ele se revela como o primeiro e o último que morreu, mas reviveu. Ele tem uma abordagem com a igreja, ou com todas as igrejas, depois da sua apresentação, ele diz assim: eu te conheço. E conhecer aqui no grego, queridos, dá o sentido de alguém que conhece todas as coisas. Jesus conhece os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos positivos, os negativos. A condição espiritual da igreja que ali se encontra. Mas ele diz: eu conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, e a tua pobreza. Porque Jesus aborda, além de conhecer a situação real da igreja, e fala de tribulação e de pobreza. Como eu disse, a cidade de Esmina era a cidade da oportunidade. Mas sendo a cidade da oportunidade, a igreja não gozava destas oportunidades. Porque ser crente na cidade de Esmirna era estar todo dia com o pescoço na guilhotina. Ser crente em Esmirna é estar todos os dias com o pescoço na forca. Ser crente em Esmirna era ter os seus bens confiscados, sem que ninguém nada fizesse. Ser crente em Esmirna era ter a casa invadida, sem que ninguém falasse nada. Pois, nesta cidade, a perseguição aos irmãos eram terríveis. Grandes eram as perseguições que esta igreja sofria. Historicamente falando, houve duas grandes perseguições nesta igreja. A primeira perseguição, lançaram de cima do maior monte da cidade de Esmirna 1.200 crentes. E sabe o que é interessante? Que quanto mais eles matavam crente, mais crente aparecia. Porque depois que eles mataram 1.200 crentes, a igreja não parou de crescer. A segunda grande mortandade que assolou esta igreja, eles levaram 800 irmãos e lançaram de cima do monte. E os irmãos morreram e foram para a glória. Então ser crente era perigoso em Esmirna. Ser crente em Esmirna era ser um malfeitor, era ser um desordeiro, era ser alguém politicamente incorreto. Ser crente em Esmirna era uma dificuldade muito grande. Então Jesus, conhecendo toda essa história da igreja, ele diz: eu conheço a tua tribulação. A palavra tribulação aqui, tanto no grego quanto no latim, primeiro eu vou falar no grego, porque foi a língua que foi escrita, é tríplices. Tríplices dá o sentido de ser pressionado, ser amassado. Então Jesus está dizendo assim: eu sei o que vocês estão passando. Vocês estão sendo pressionados, amassados. A palavra latina para a tribulação aqui é tribulum. Tem dois tribuluns que eu conheço. O primeiro é uma grande pedra. No centro dessa pedra tem uma cavidade. E é colocado nesta cavidade um pedaço de madeira. E essa madeira é amarrada a um animal de carga. É posto em um lugar que se tritura o trigo. O animal de carga anda em círculos e esta roda de pedra começa a caminhar por cima dos trigos. Na proporção que ela vai caminhando por cima dos trigos, ele vai descascando e tirando todas as impurezas deste trigo.
Segundo, tribulon aqui é um... Vocês lembram daqueles pilão? Os irmãos lembram, mais antigos lembram, não é? Aqueles pilão que batia. É isso aqui. A igreja está sendo massacrada. A igreja está sendo perseguida. Os irmãos estão morrendo. Os seus bens estão sendo confiscados. O que eles tinham está sendo tirado. Mas sabe o que é interessante? O bem maior que essa igreja possuía não era a casa que eles tinham, não era o nome na sociedade que eles possuíam, não era o dinheiro que eles tinham guardado em bancos. O maior bem que estes irmãos tinham era a presença de Jesus Cristo. Esse era o maior bem. Aumenta só um pouquinho aqui os retornos. Este era o maior bem que a igreja possuía. E por ter este maior bem, eles se deixavam serem despidos daquilo que eles possuíam. Porque Jesus conhece, porque Jesus sabe. E a tribulação que eles sofreram os empobreceu. É por isso que ele usa aqui a palavra pobreza. E pobreza aqui, no grego, fala de alguém que se inclina até embaixo. Quando alguém olha para o posicionamento financeiro da igreja, e diz: essa igreja não tem força, essa igreja não tem poder, essa igreja não tem nada. Jesus olha para a igreja e diz assim: vocês são pobres, mas estão ricos. Porque a riqueza na ótica humana é aquilo que você tem. A riqueza na ótica humana é aquilo que você possui. Mas a riqueza na ótica de Deus é a fidelidade que você tem para com Ele. Tem pessoas que preferem perder a fidelidade com Deus do que com o homem. Há pessoas que preferem perder o que possui diante de Deus do que perder o que possui diante dos homens. Lembrando que o homem nos oferece é transitório, é passageiro, é momentâneo, é de tempo. E aquilo que Deus tem é eterno. Não termina, não acaba. Tem pessoas que estão tão apegados nas coisas deste mundo e esquecem que Jesus está para vir buscar a sua noiva. Bendito seja o nome do Senhor. Não se apegue, tudo que você tem foi Deus que te deu, mas o maior bem que você possui é o que está guardado, oh glória, é o que está protegido. E lá ladrão não rouba, a traça não rói e nem o ferrugem corrói. O que ladrão rouba é o que você pode possuir. O ladrão pode levar meu celular, mas ele não pode arrancar Jesus de dentro do meu coração. Não pode. Essa igreja está sendo perseguida primeiro pelos judeus. Os judeus foram os maiores perseguidores da igreja, segundo pelos pagãos. Então há uma união aqui de judeus e pagãos para perseguir a igreja. Essa igreja está sendo caluniada. Essa igreja está sendo caluniada, martirizada, empobrecida. E Jesus está vendo quem está perseguindo a igreja. Ou vocês acham que ele não está vendo? É por isso que ele chama aqui, e na carta à igreja de Filadélfia, que os judeus são sinagoga de Satanás. Vocês já leram o Novo Testamento? Quando a Bíblia fala de igreja, não usa a palavra sinagogue, que é o grego de sinagoga, que é congregação ou assembleia. Ele usa a palavra eclésia, para distinguir quem eles são. Então a sinagoga de Satanás perseguia a igreja. Mas Jesus nunca deixou esta igreja sozinha.
Sabe por que nós estamos aqui essa noite? Porque muitas pessoas sofreram perseguições e nós estamos aqui, como dizem aí fora, de boa na lagoa, servindo a Deus para a glória do seu nome. Mas muitos irmãos já foram apedrejados, muitos irmãos já foram cuspidos. Eu já preguei em cidades aqui no Pará que os irmãos chegaram comigo e disseram: pastor, eu vou te falar uma coisa, quando nós começamos esta igreja, nós éramos apedrejados, eles jogavam pedra na gente, jogavam fruta podre quando nós íamos para o culto, e hoje nós estamos tranquilos. E tem muitas pessoas que não valorizam isso aqui, querido. Foi muito sangue que escorreu, tanto que Tertuliano disse que o sangue dos mártires foi a semente do crescimento da igreja. Quanto mais matava o crente, mais crente aparecia. Quanto mais matava o crente, mais crente aparecia. Quanto mais morria crente, mais crente aparecia. O que é isso? É convicção de que nós cremos. É por isso que Paulo disse ao escrever para Timóteo: eu vou morrer, combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé em Jesus Cristo, e o que me espera é a coroa da vida. Alguns dias atrás eu vi um teólogo falando que Paulo morreu depressivo, frustrado. A maior frustração de Paulo era não pregar o evangelho, irmão. É por isso que ele diz: Timóteo, a hora da minha partida está chegando. Partida ali no grego é análisis, é uma viagem. O barco que está do lado daqui, ele vai para o lado de lá. E eu estou sendo entregue no altar de Deus como oblação, ou seja, como oferta de adoração. Paulo entende que vai terminar o ministério dele. E Paulo não terminou o ministério dele como muitos de nós terminou, ou como muitos de nós terminaremos. Alguns terminaram em um hospital muito chique, muito belo, dentro de uma casa linda. Paulo terminou dentro de um porão fedorento, cheio de outros presos. E ele escreve lá, com pouca luminosidade: combati o bom combate, terminei o meu ministério, mas eu guardei a fé. E a convicção de Paulo: agora o que me espera, Timóteo, é o prêmio, 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 é o prêmio da soberana vocação. Oh, glória. Bendito seja Deus. Igreja caluniada, igreja perseguida, igreja pressionada, igreja pisada, mas a igreja continua fiel. Aprendam, porque não são coisas que nos fazem fiel a Deus, é o posicionamento que nós temos diante dos problemas. Porque a nossa fidelidade, ela não é circunstancial. A nossa fidelidade precisa ter um foco, um alvo. A nossa fidelidade está em Cristo. Eu amo a Ele. Eu amo a Jesus. Sou fiel a Ele porque eu amo a Ele, Ele me ama, Ele me ama. Eu amo a Ele. E essa troca de amor, essa troca de fidelidade, oh glória, bendito seja Deus. A gente esquece daquilo que nos cerca. A gente esquece dos problemas que estão nos cercando. E a gente olha para Jesus. É por isso que Paulo escreve a carta à igreja aos Filipenses. Ele diz assim: irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, alegrai-vos. Vos digo outra vez, alegrai-vos. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Cesareia, pensando que iria morrer. Ele está está preso aos pés, está preso às suas mãos, mas ele está dizendo: se alegre, porque a alegria de Paulo não eram as coisas que o cercavam, porque a alegria, ela é ultra circunstancial, ela vai além da circunstância. E vocês sabem que a alegria é um fruto do Espírito. É por isso que você vê o irmão alegre, mas como ele está alegre? Ele está desempregado, ele não tem motivo para se alegrar. Tem sim, ele tem Jesus dentro do coração dele, ele tem o fruto do Espírito. E como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória.
A primeira perseguição que essa igreja teve 1.200 crentes. A segunda perseguição lançaram 800 crentes. O pensamento deles é o seguinte: vamos parar o pastor da igreja. Historicamente falando, aqui o texto não diz, historicamente falando, o pastor dessa igreja aqui tinha em torno de 80 a 86 anos de idade. Discípulo de João. Pastoreou ali. A história diz o seguinte, que quando foram persegui-lo para levá-lo para o seu martírio, ele fugiu. Quando o encontraram, levaram ele para uma praça. Disseram para ele: abandona Cristo. Ele disse assim para os seus algozes: 86 anos tenho servido, e Ele nunca me deixou, e eu nunca o deixarei. Vieram com Achilo de novo: abandona o teu Cristo, senão acenderemos uma grande fogueira. Ele levantou-se, o velhinho colocou-se de pé e disse: pode acender a fogueira, porque ainda hoje eu quero me encontrar com o meu Cristo, com o meu Deus, com o meu Senhor. São os que podem, são os que querem e têm a disponibilidade de levantar a mão e adorar o nome dele essa noite. Muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor está contigo. O teu amigo pode te deixar, a tua esposa não pode ver, o teu esposo não pode ver, e às vezes a gente quer muito perto, mas tem momento que nem Deus deixa o pastor ver o que nós estamos passando. Mas Jesus está contigo. Jesus está contigo, Jesus está contigo, Jesus está contigo. Mataram um homem. E que parece que vai piorar a situação. Não vai melhorar, vai piorar, né? Jesus disse para eles: não tenham medo diante dessas coisas, do que vocês irão sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Algumas traduções é testado. Testado aqui, ou prova, é levado ao fogo. É a purificação de um metal. Essa palavra grega aqui para provar é a purificação de um metal. A provação, irmãos, ela não te afasta de Deus, ela te melhora. Eu já vi e ouvi pessoas dizendo assim: eu me desviei por causa disso, por causa de perseguição. Não, nós nos desviamos porque somos tentados, e quando nós somos tentados e caímos na tentação, nós nos envolvemos com o pecado, nos afastamos de Deus. Mas quem é provado é diferente. É por isso que Tiago disse: bem-aventurado o varão que passa pela provação, depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. E esta provação aqui tem duração. Começa num dia e termina depois de 9 dias. Somam-se 10 dias. A tua provação, como a provação dessa igreja, tem dia para começar, mas também tem dia para terminar. Oh glória, pastor, parece que não vai terminar. Vai terminar. Ele disse: vocês passarão uma provação de 10 dias. Vai começar e também vai terminar. E sabe o que é interessante? Jesus nunca omitiu para os seus seguidores. Nunca. A verdade, nunca. Jesus nunca disse: venham para cá comigo e parem de sofrer. Nunca disse isso. Ele disse: no mundo tereis. Quer me servir? Tome a sua cruz.
Negue-se a si mesmo. Nas entrelinhas, Jesus está falando: quer me seguir? Eu estou caminhando para a morte. Eu estou caminhando para o martírio. Eu estou caminhando para o sofrimento. Quem anda com Jesus com fidelidade, caminha para o martírio, caminha para o sofrimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Levante a mão assim, igreja. Levante a mão, levante a mão. Depois de todo o sofrimento, Deus vai fazer algo extraordinário acontecer na tua vida. Pega na mão do irmão que está do teu lado de ser fiel. Oh glória. Pega na mão do teu irmão e diz: a tua provação vai acabar. A tua provação vai terminar. Deus está contigo. Uramarachandaraia. Uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. A fidelidade aqui não é ontem apenas. É todos os dias. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Oh glória. Ser fiel até a morte. E eu vou te dar uma coroa. Oh glória. Sabe qual é a palavra grega para coroa aqui, igreja? Estefanos. Sabe o que é Estefanos? Coroa de sucesso. O que mais se corre nos nossos dias, se corre atrás de sucesso. O pregador quer ir atrás de sucesso. O cantor quer ir atrás de sucesso. Os cantores seculares querem ir atrás de sucesso. O advogado quer ser um advogado de sucesso. Mas pastor, que mal tem isso? É sucesso aqui. O maior sucesso que nós teremos é quando a trombeta tocar. É quando a trombeta tocar. É quando a trombeta tocar. É quando... Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode levantar a mão para adorar? Oh, glória. A gente luta, a gente quer, a gente se prepara, a gente estuda. Não tenho vergonha de dizer aqui para os irmãos. Dia desse eu estava numa correria com um rapaz. Aí ele perguntou: aí, está na correria? Eu falei: estou na correria. Trabalho, faço faculdade, rodo de Uber, só parece o Júlio, irmão. Tudo que der para aparecer para ganhar dinheiro eu faço. Não pode parar, irmão, não pode parar. A gente faz isso, a gente faz aquilo outro, faz a obra, está na igreja, está na presença de Deus, porque a gente não pode parar, porque a gente tem que ser alguém de sucesso, mas não esquecendo que o nosso maior sucesso tem muitas pessoas buscando sucesso só para essa vida. E Paulo disse: aqueles que buscam só para essa vida é mais miserável de todos os homens. Por quê, pastor? Porque essa vida termina, a beleza vai, nós nos envelhecemos, o sucesso passa, mas depois que morre, se morrer sem Deus, vai para o inferno. E se morrer com Deus, o sucesso continua. O sucesso continua. Quando Paulo disse isso, ele falou a gregos. Os gregos não criam em ressurreição. Paulo disse: então, se nós buscamos a Cristo só para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. O mais velho que está aqui não tem 90 anos. Para ele, pergunta para ele ou para ela: a vida passou. Porque essa vida, ela é passageira, momentânea. A vida é um sopro. Por mais que vivamos 120 anos, ela é um sopro. E depois dessa vida vem a eternidade. 100 anos não se compara a nada à eternidade.
100 anos não se compara a nada à eternidade. Se você pegar 100 anos, tirar um ano, fica 99. Mas se você pegar a eternidade, tirar 100 anos, continua a eternidade. E muitas pessoas buscando sucesso sobre essa vida. E Jesus disse para a igreja: ser fiel até a morte e te darei a coroa de sucesso, de sucesso, de sucesso. Só para me finalizar, irmãos, finalizar com as palavras de Paulo, quando ele está falando essas coisas de ressurreição, né? Aí ele diz assim: pastor Joel, eu vou contar um mistério para vocês. Vou contar um mistério para vocês. Nem todos nós morreremos. Olha a maravilha. O nosso maior desejo é não morrer, irmão. Morrer deve ser muito ruim. Nem todos nós morreremos. Versículo 51 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Aí entra o versículo 52. No momento, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta. Momento aqui no grego é átomo. Quem está no ensino médio sabe que o átomo é uma partícula química. Mas o átomo também é um período de tempo. Período de tempo. Esse período de tempo é de 3 a 7 milésimos de segundo. Por que eu falo isso? Porque é uma divergência aqui no que é. 3 a 7. Então é 3 a 7. No momento, no abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos, nas entrelinhas do grego aqui, é um pássaro levantando voo. Então o que Paulo está dizendo é assim: de 3 a 7 milésimos de segundo, ante a última trombeta, nós voaremos. Aí ele diz: os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que não morre mais, é um corpo que não adoece mais, é um corpo que não entra em decomposição mais, é um corpo glorificado. E os vivos seremos transformados. Meu Deus, seremos transformados. Incorruptível, que não se deteriora. Transformado ali é metamorfose. Sabe o que é metamorfose? Olha eu pulando. Eu comecei a caminhar, irmão, não fico mais agoniado pregando. Eu vou pular e a pressão vai me puxar para baixo. Mas quando a trombeta tocar, nada mais poderá me segurar nessa terra. A força gravitacional da terra não vai me puxar para baixo, mas a glória do Filho de Deus me puxará para cima, porque o nosso corpo será semelhante ao dele, e diremos: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Aí Paulo diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória. Fique de pé, por favor. Já foi minha hora. Glória, quem pode receber essa graça? Quem pode receber essa graça essa noite? Oh, glória! Quem pode adorar? 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 É uma graça sobre nós aqui, querido. Quando ele voltar, a diabetes vai ficar, o reumatismo vai ficar, a artrose vai ficar, a úlcera vai ficar, tudo vai ficar. O nosso corpo será semelhante ao corpo. Quem pode adorar?
Oh, glória. Deus está aqui, irmãos. Oh, glória, Deus está aqui. Levante a mão e adore. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás. Uracalavarachandaraia, há uma graça sobre nós aqui essa noite. Receba esta graça, receba esta unção, receba este poder, receba o renovo, receba a cura, receba o batismo com o Espírito Santo, receba. Eterno, aqui está a tua noiva, a tua igreja, os teus servos. Nesse 51º aniversário dessa igreja abençoada, te peço que o Senhor continue falando, honrando a oração dos teus filhos. Aviva os corações, levanta os caídos, restaura os feridos. Ó Deus, a tua palavra para nós essa noite é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Abençoa todos nós, nos aviva, nos enche da tua graça.